Graça e paz, querido. Que alegria ter você aqui em mais uma aula da Rede de Ensino Instituto Jáfia, nesse curso livre de teologia. Você está aí no módulo 4, na segunda aula de Pedras Fundamentais 3, imposição de mãos, juízo eterno e ressurreição dos mortos. É tremendo nós entendermos o princípio, o fundamento, essa matéria que vai falar sobre o fundamento da imposição de mãos. Falamos aí na última aula acerca da imposição de mãos no Antigo Testamento. Vimos aí algumas razões, alguns motivos para se impor as mãos no Antigo Testamento. Entre eles, nós falamos sobre a imposição de mãos no sistema levítico, a imposição de mãos no sistema levítico que se transferia para um animal inocente a culpa do culpado, a família, o patriarca entregava a sua oferta, entregava o animal imaculado diante do sacerdote e ele transferia, ele confessava a sua culpa e o sacerdote impunha as mãos sobre o animal, podendo fazer assim, então, a transferência da culpa da pessoa para aquele animal que seria morto, que seria sacrificado, e o sangue inocente ele apenas cobria, mas o sangue humano, o sangue de Jesus, ele não apenas cobre, mas ele sana toda a questão do pecado, ele paga a dívida, quita a dívida. A segunda forma de imposição de mãos no Antigo Testamento foi a imposição de mãos para juízo, uma prática usada no Antigo Testamento a partir da lei do apedrejamento. Alguns pecados específicos, a pessoa tinha que ser levada num vale diante de todas testemunhas e tinha que ser apedrejada por aquele ato que ela cometeu. Também falamos que a imposição de mãos no Antigo Testamento era para consagração, se impunha as mãos para transferir, assim como Moisés impôs as mãos publicamente em Josué, para transferir a Josué a bênção, transferir a Josué justamente o seu ministério, o seu chamado. Então foi algo muito bom e tremendo de nós observarmos aí essa imposição de mãos. E também falamos acerca da imposição de mãos no Antigo Testamento para outorgar a bênção, o pai transferir a bênção para os filhos, para os netos, assim como Jacó abençoou os filhos e abençoou os netos Efraim e Manassés, transferindo assim a bênção. E no Novo Testamento, como já falamos na matéria passada, a imposição de mãos não é nada novo, não foi algo que a igreja do Novo Testamento estabeleceu, mas foi algo que o próprio Senhor Jesus Cristo colocou aí dentro da grande comissão. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e na grande comissão, então, ele estabelece, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Mas era essa a única forma de se impor as mãos no Novo Testamento? Não. No Novo Testamento também haviam algumas razões e alguns motivos para se impor as mãos. E vamos lá comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12, nos diz: "E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos." Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Em algumas versões diferentes, vai dizer que tem aqui as mãos, as mãos, pelas mãos dos apóstolos, ou as mãos na linguagem de hoje. Para nós é fundamental a condição de falar as mãos dos apóstolos. Em contexto geral, não se precisava dar detalhes, mas o texto nos traz esse detalhe porque tem um princípio, tem um fundamento, tem algo a ser estabelecido, e para nós agora a necessidade nessa matéria é vermos justamente a importância da imposição de mãos na palavra de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 13 a 15, nos diz assim: Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: "Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus." E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. A gente observa que se as pessoas trouxeram algumas crianças para ele impor as mãos, era na verdade costume, era na verdade uma prática natural. Quando chegasse um rabi, um mestre, quando chegasse alguma autoridade, ele impor as mãos sobre a cabeça das crianças e abençoar os pequeninos, impor as mãos sobre a cabeça das crianças e outorgar a bênção. Marcos capítulo 10, versículos 13
a 16, numa passagem correlata, onde vai falar a mesma coisa, nós observamos aqui, Jesus abençoa as crianças. E traziam crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Então Jesus tinha esse costume, essa prática, não só ele, como também qualquer autoridade, qualquer mestre, qualquer rabi, eles traziam as crianças para que pudessem ser abençoadas por uma palavra de autoridade, e é toque, a imposição de mãos aí nas crianças. Já em Mateus, aponta para o milagre de Jesus e trouxeram algumas crianças para que ele tocasse em algumas crianças, impusesse as mãos sobre as crianças. Então nós observamos através disso a importância tremenda da imposição de mãos. Por quê? Porque as mãos, como um canal, é como um veículo, né? Que tanto transfere quanto recebe. Quando você quer receber alguma coisa, na verdade, alguém tem que pegar isto na mão e entregar ao outro na mão. Então, tanto transfere quanto recebe a imposição de mãos. As mãos representam o meio pelo qual nós recebemos ou o meio pelo qual nós doamos, o meio pelo qual nós somos abençoados ou liberamos. E a mão direita, para eles, tinha uma importância fundamental. As mãos, elas têm uma representação espiritual. Eles queriam tocar, a importância do toque. As mãos eram usadas como um veículo, como um canal para transferir ou um canal para receber. Então precisamos entender o propósito geral das mãos. Transmitir, seja cura, seja libertação, que constitui aí em duas etapas, né? Nós vemos aí a importância, a imposição de mãos, um canal de comunicação, um ponto de contato, né? Um instrumento de poder, ou seja, tem o caráter da transmissão daquilo que é dentro de você, transmissão da virtude, do poder, do dunamis do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. As mãos no Novo Testamento é justamente essa figura expressando, na verdade, a ação da pessoa. Então, a imposição das mãos está entre os sinais que seguirão aos que crerem. Em Marcos, capítulo 16, na grande comissão, versículos 17 e 18, nós observamos aqui o próprio Jesus dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós vemos aqui a importância da imposição de mãos. Cabe à igreja, conforme a sua doutrina, delegar e investir os que podem impor as mãos ou não. Né? Entendemos pela palavra de Deus que só pode impor as mãos aquele que tem algo a transferir, algo a transmitir. Só pode impor as mãos aquele que, na verdade, tem alguma unção, algum reconhecimento, alguma consagração já reconhecido pela sua autoridade ou pela igreja. A palavra de Deus nos diz: se houver enfermo, chame os presbíteros da igreja e este unja com óleo. A unção, na verdade, ele vai estar usando a mão, o toque, né? Então ele vai estar usando aí essa prática comum e milenar da imposição de mãos. Na imposição de mãos deve ser respeitada com rigor a estatura hierárquica, ou seja, jamais nós podemos entender que uma pessoa como diácono ou como evangelista pode ungir alguém a pastor, a bispo ou apóstolo. Né? Ele não é apóstolo, ele não é pastor, ele não é uma pessoa de autoridade, ele não é um profeta ungido e reconhecido. Então, quem pode ungir e reconhecer alguém? Aquele que já tem uma unção ou reconhecimento. Então, nós temos que entender que a imposição de mãos serve para transmitir ou receber algo da parte de alguém vinda da parte de Deus, receber ou transmitir o poder de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que não deve ser feita de maneira aleatória. Tem razões certas para se impor as mãos, e se não tem a razão, não imponha, né? A imposição de mãos, ela tem que ser feita somente quando tem a intenção de se ministrar
se transferir ou se receber o poder de Deus. E na verdade vale dizer aqui, como estamos aí num curso, vale dizer aqui a questão ética, né? A questão aí de prudência, né? O homem, na verdade, ele tem que impor as mãos na cabeça ou então no ombro da mulher e vice-versa, né? A mulher só pode impor as mãos na cabeça ou no ombro. Qualquer imposição de mãos ou mesmo na mão, né? Muitas pessoas acham que toda imposição de mãos tem que ser na cabeça. Não, você pode impor nas mãos, você pode dar as mãos. Dar as mãos é uma imposição de mãos também. Não precisa ser necessariamente na cabeça. Mas por uma questão de prudência, não se impõe a mão em nenhuma outra parte do corpo. Somente cabeça, ombro ou mão é aí onde você vai ter uma prudência em fazer esse ato de imposição de mãos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34, nos diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera, e então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Nós observamos aqui uma mulher que tem a ousadia, uma mulher que ativa a fé, dizendo: se eu tão somente tocar. Em primeiro lugar, nós temos que destacar aqui a convicção que essa mulher teve. Ela determinou o seu milagre ainda em casa. Se eu conseguir chegar até ele, se eu conseguir tocar, e o toque aqui com as mãos, ela determina, ela quer tocar na orla da veste. A orla, na verdade, é a costura que alinhava a barra, né, da vestimenta, a toga que Jesus andava. Então, na verdade, ela toca na toga, ela toca na barra da orla, aonde, na verdade, representa o local que detém a maior quantidade de unção. Como assim? Quando você lava uma roupa, quando você lava uma vestimenta, uma toga, e você coloca isso no varal, a última parte a secar é a barra, a última parte a secar é justamente a costura final, ou seja, toda a parte da água que foi molhada vai conter ali na parte da barra. Assim também a unção, né? A unção que desce sobre a cabeça, da cabeça à barba, a barba até a orla de suas vestes, é onde detém a maior quantidade de orla. Por isso que essa mulher queria tocar na orla das vestes de Jesus. Só que mediante os costumes e a tradição da época, ela era imunda, e por ser imunda, ela não podia estar entre a multidão, ela não podia andar entre as pessoas que ali estavam, porque aonde ela tocava se tornava imunda. A cadeira que ela sentava se tornava imunda até o dia seguinte, ao pôr do sol. Então, na verdade, para ela, ela teve que vencer alguns problemas. Ela teve que vencer a fraqueza, o cansaço da enfermidade, 12 anos com hemorragia, ela tem que vencer tudo isso, e além de vencer tudo isso, ela tem que superar aí os limites, ela tem que ultrapassar a multidão, que Jesus, onde ele chegava, estava sempre rodeado de uma tamanha multidão, e ali então ela tem que tocar. Eu particularmente creio que não foi um simples toque. Eu creio que ela puxou ali, ela deu um tranco na vestimenta de Jesus, a ponto de chamar a atenção de Jesus e Jesus dizer: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Mestre, a multidão toda te aperta, te oprime, como dizes que alguém te tocou? Alguém me tocou de maneira diferente. Claro que ela ficou com medo, com temor e tremor, porque ela se expor como uma mulher de fluxo de sangue,
né? E muitas pessoas dizem, ela contava isso para todo mundo saber que ela tinha fluxo de sangue? Não, nós temos que entender a tradição da época. Quando a mulher estava no período da menstruação, ela tinha uma cor de roupa específica para usar, ela tinha uma vestimenta que demonstrava a todo mundo que ela estava justamente nos dias no período do fluxo. E aí então o que acontece? Porque se ela tocasse em alguém ou alguém tocasse nela, se tornaria imundo, então era identificado pela vestimenta. E ela estava com essa vestimenta e ela então tem que dizer, mestre, fui eu. Só que ela se expor daquele jeito, pela tradição, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta, ela poderia ser condenada ali diante dessa situação, porque onde ela passou no meio da multidão, talvez rastejando entre as pessoas que andavam ali atrás de Jesus, e talvez um ou outro que viu aquela mulher imunda, com fluxo de sangue, passando por ela, tocando nas suas pernas, tenha chutado ela e tenha dito, mulher imunda, sai daqui. E toda essa situação constrangedora diante do mestre da sinagoga, Jairo, que na verdade tinha proibido ela de entregar o seu louvor e adoração a Deus por 12 anos e que na verdade agora sua filha única, com 12 anos, já estava prestes a morrer e Jesus para atender esse milagre. Mas o interessante é que essa mulher toca nas vestes de Jesus e toca crendo. E ao tocar nas vestes, emanou o poder das vestes de Jesus que trouxe a cura dela. Na verdade, a fé que ela determinou. Quando você vai dar algo a alguém ou quando você pega alguma coisa a alguém, normalmente você estende a mão ou a pessoa estende a mão para te entregar algo. Então a mão é um canal de troca, a mão é um canal de comunicação, a mão fala, né? Assim como a palavra de Deus nos fala, aplaudir com as mãos, a mão expressa, a mão fala. Mateus capítulo 14, verso 36, Mateus 14, 36, nos diz assim, e rogavam-lhe que ao menos lhe pudessem tocar na orla da sua veste. Interessante é que Jesus acaba de andar por cima do mar, ele está chegando na cidade, e olha o que o texto conclui dizendo, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Todos que tocavam na orla da veste de Jesus ficavam curados. Todos que tocavam na orla da veste. Rogavam-lhe ao menos que pudesse tocar na orla. Não foi só a mulher do fluxo de sangue que foi curada ao tocar na orla. O texto de Mateus, capítulo 14, 36, nos revela que muitas pessoas foram curadas ao tocar na orla, mas nem Mateus, Marcos, Lucas ou João descreve um outro milagre como esse, porém, ele registra que todos que tocavam na orla ficavam sãos, ficavam curados. Então a gente vê aqui uma das primeiras maneiras de imposição de mãos no Novo Testamento. A imposição de mãos no Novo Testamento era um ato para liberar poder, para liberar o poder do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 19, nós vamos ver aí a ocorrência de Paulo. Atos capítulo 19, versículo 6 nos diz assim, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então nós observamos que a imposição de mãos no Novo Testamento era para liberar poder, era para ministrar o batismo no Espírito Santo. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, transferiu aquilo que ele tinha dentro dele e eles começaram a falar em línguas e começaram a profetizar. Mateus capítulo 20, verso 34, Mateus 20, 34 nos diz, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Os dois cegos de Jericó, Jesus tocou nos olhos e eles logo viram. Então a imposição de mãos libera o poder de Deus, transfere o poder de Deus. E também o que libera o poder de Deus? A fé, né? A fé de quem vai impor as mãos e a fé de quem vai receber. Nem sempre depende da fé daquele que vai receber, né? Principalmente na questão da ressurreição dos mortos, não foi a fé de quem recebeu. A pessoa estava morta, então, na verdade,
ela não pôde usar a fé dela, mas a fé daquele que vai orar, daquele que vai impor as mãos, daquele que vai ministrar e também pode somar junto aí com a fé daquele que vai receber, principalmente para a questão de cura. Por quê? A fé é o que aciona o poder, é o que ativa o poder. A fé é o que libera o milagre. Então, nós temos que entender que só pode impor as mãos aquele que tem algo a dar, algo a transferir, aquele que tem algo dentro de si, né? Tem até um dito aí que, na verdade, é engraçado, mas é uma grande verdade. Mãos vazias em cima de cabeça oca não adianta nada. Ou seja, mão vazia em cima de cabeça oca, mão que não crê para transferir o milagre e uma mente que não crê para receber o milagre, não vai acontecer nada. A pessoa tem que crer que ela vai transferir algo e a outra tem que crer que ela vai receber. A fé libera o poder de Deus. Eu vou liberar aquilo que eu tenho. Pedro liberou aquilo que ele tinha, Paulo liberou aquilo que ele tinha, Jesus liberou aquilo que ele tinha. Agora, quem não tem o poder, ou não tem uma unção, não tem o reconhecimento, quem não tem uma autoridade, vai transferir o quê? Vai liberar o quê? Então, jamais uma pessoa como diácono, obreiro ou mesmo membro pode consagrar alguém a pastor, não tem como. Na verdade, tem que ter alguém pastor para consagrar alguém ao pastorado, alguém profeta para consagrar alguém ao ministério profético, a um apóstolo para consagrar alguém ao apostolado. Um pastor não consagra alguém ao apostolado, né? Então nós temos que entender hierarquias, temos que entender a vocação que cada um recebeu do Senhor. Tome cuidado, tanto para receber, como para transferir, como para dar aquilo que você tem, mesmo porque você não pode desperdiçar. Deus jamais desperdiça aquilo que Ele tem, Deus jamais desperdiça a sua unção. Cada um só consegue transmitir aquilo que ele tem. Por outro lado, nós temos que entender também que o simples toque sem fé não opera nada. Não é qualquer toque que é uma imposição de mãos. Um simples toque, cumprimento sem fé, não vai operar nada. Agora, se você está cheio do poder de Deus e a pessoa tiver com má intenção, ou a pessoa tiver, na verdade, com pecados ou qualquer coisa do tipo, isso vai ser cancelado, porque maior é o poder de Deus que está em você do que aquele que está no mundo. Mas você tem que entender que se você está cheio do poder de Deus e a pessoa está com má intenção, quando você impor as mãos sobre ela, o poder de Deus anula toda má intenção e o Senhor vai ter com essa pessoa. Então descanse no Senhor e faça aquilo que o Senhor te instruiu a fazer. Não se pode ser aquilo que você vê. Não pode ser apenas aparência, não pode ser apenas aquilo que é exterior. A sua mão é uma mão santa, o seu corpo é um corpo santo. E a mão também ela é santa porque ela faz parte do corpo de Cristo. Paulo disse, chegou na tua mão, agora é teu. Então, na verdade, você tem que quebrar todo vínculo, quebrar toda maldição e abençoar, porque tem coisas que nós não sabemos a procedência, não sabemos qual a intenção que a pessoa deu ou que a pessoa te presenteou, mas nós temos aí o discernimento de espírito e dependemos da oração e do Espírito Santo de Deus. A fé é o que libera, a dúvida é o que barra. A fé é o que vem da parte de Deus, a dúvida é o que vem da parte de Satanás. A fé, ela libera a bênção e a dúvida, ela impede o mover de Deus na vida da pessoa. Mateus capítulo 5, aliás, Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, 25 a 34, já lemos, falando acerca da mulher do fluxo de sangue. Veja que é interessante que no versículo 34, Jesus diz a ela, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela mesma já tinha testemunhado ali diante de toda aquela multidão, e desde o momento em que toquei na orla de suas vestes, senti curada, me senti
curada. A mulher sabia que tinha acontecido algo tremendo na vida dela, instantaneamente, no momento em que ela tocou. Volto a dizer, como já falei em outra matéria, Jesus não evidenciou essa mulher para envergonhá-la. Jamais Jesus vai envergonhar alguém. Jesus evidenciou essa mulher para poder trazer uma cura muito maior. Não só uma cura física, mas também uma cura emocional. Uma mulher que 12 anos tinha rompido tudo que era tipo de relacionamento, de amizade, que ninguém podia visitá-la e ela não podia visitar ninguém, porque ela tinha o estigma de ser imunda na cidade, 12 anos com hemorragia, então ela tinha perdido todos os amigos e relacionamentos familiares e agora Jesus evidencia como que dizendo, olha, ela está curada, ela não tem mais esse mal, vocês podem visitá-la, podem abraçá-la, podem tocar nela, podem recebê-la em sua casa. Então nós vemos aqui uma cura completa. Há alguns propósitos específicos para imposição de mãos. Imposição, pelo dicionário natural, significa simplesmente o ato ou a ação de impor, colocar sobre. Imposição de mãos, o ato ou a ação de impor. E a nossa definição é o ato em que uma pessoa impõe a mão sobre a outra com algum propósito espiritual específico. Então não é para se ficar brincando em imposição de mãos, tem que se ter um propósito. E o propósito normalmente é liberar e receber o poder de Deus. Agora, não confunda a definição com o propósito. A definição é simplesmente o ato de impor. O propósito é liberar ou receber. A definição é só o ato de impor. E o propósito geral da imposição de mãos é o ato de liberar o poder de Deus ou receber o poder de Deus. Sempre que eu imponho a mão, tem que liberar poder. O poder tem que ser liberado. Por outro lado, nós observamos que a imposição de mãos é um método bíblico de outorgar bênçãos divinas. Existem várias razões para se impor as mãos biblicamente. Estamos estudando algumas delas, né? Vimos aí, o próprio Jesus impôs as mãos sobre os pequeninos para abençoá-los e agora essa mulher que impõe as mãos para receber a cura. Algumas razões ou propósitos específicos bíblicos e também temos que entender que nem sempre vai haver a necessidade de impor as mãos. Por exemplo, não se necessita impor as mãos para expulsar demônio. Expulsar demônio é a autoridade no nome de Jesus e não a imposição de mãos. Muito pelo contrário, quando a pessoa está possessa por um espírito maligno, você tem que soltar, tem que liberar a pessoa e não impor as mãos, mas você vai liberar uma palavra, uma ordem de comando, uma voz de comando, na autoridade do nome de Jesus, sai desta vida, e essa autoridade do nome de Jesus é que vai trazer a libertação na vida da pessoa. Em qualquer questão de possessão demoníaca, não há necessidade de imposição de mãos. Como também nós não podemos, de maneira alguma, enquadrar o poder de Deus ou o Espírito Santo de Deus, limitando somente ao ato da imposição de mãos, de jeito nenhum. Nós temos que entender que Deus age de diversas maneiras e Ele age através da fé. Uma das maneiras é a imposição de mãos e algumas pessoas necessitam do toque para que haja cura, para que sejam curadas, para que haja a liberação do poder. Mas Deus não opera só dessa maneira. Deus pode curar através de um WhatsApp, através de uma ligação telefônica, através de uma rede social, com uma liberação de uma palavra que ativa a fé e a pessoa recebendo aquilo, Deus pode curar de diversas maneiras. Então não vamos limitar o poder de Deus só na imposição de mãos, só dessa forma de Deus agir, só para essa situação específica, não. Nós vemos algumas razões bíblicas para se impor as mãos, como curar enfermos, abençoar crianças e adultos, como ministrar o Espírito Santo de Deus, operar sinais, prodígios e maravilhas, consagrar pessoas a um ofício ministerial. Essas são algumas razões, as 5 razões que nós vamos estudar, mas não podemos afirmar que são as únicas formas ou que essas são somente pela imposição de mãos. O Espírito Santo de Deus é Deus e Ele age da forma que Ele quer e você não pode enquadrá-lo dentro de uma maneira humana. O Senhor não pode agir limitado pelo homem, né? O Espírito Santo de Deus, Ele é Senhor para fazer do jeito que Ele quer.
Só leve então o entendimento da imposição de mãos, que é algo bíblico. Existem algumas razões específicas, mas não são as únicas e nem a única forma de Deus operar. No caso de cura de enfermos, nós já lemos e vamos repetir aqui, na grande comissão, Jesus outorgou esse direito de impormos as mãos no versículo 18 de Marcos 16. Marcos 16, 18, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus está outorgando a grande comissão aos discípulos e à sua igreja, e ele manda que seus discípulos façam isso, outorgando autoridade na imposição de mãos para curar. Mateus capítulo 8, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versos 1 a 4, vai ter a narrativa do leproso purificado. Verso 1, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Veja que o leproso chega humildemente diante da presença de Jesus e declara, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele tem fé que Jesus pode, mas ele pergunta se o Senhor quer. E aqui expressa a vontade plena de Deus. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, eu quero ser limpo. Então, interessante esse leproso, a forma como ele se aproxima de Deus e Jesus agindo com imposição de mãos para curar esse leproso. Mateus capítulo 20, verso 29, Mateus 20, 29 a 34, nos diz assim, os dois cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Os dois cegos de Jericó clamam ao Senhor e Jesus, movido de íntima compaixão. Isso é um texto interessante. Toda vez que Jesus é movido de íntima compaixão, um milagre acontece. Toda vez que a narrativa traz que ele é movido de íntima compaixão, e até hoje, quando você se move de íntima compaixão, algo novo Deus tem a fazer através da sua vida. Marcos capítulo 6, versículo 5, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus estava em Nazaré, a cidade que ele cresceu, e, na verdade, o povo, pela incredulidade, né? Esse é o Messias, esse é Jesus. Não, ele é o filho de Maria, ele é o filho do carpinteiro ali. Pela incredulidade, ele não pôde fazer muitos milagres ali, mas o texto nos diz que ele curou alguns enfermos, sim, impondo as mãos. A imposição de mãos, então, nós temos que entender que foi usada por Jesus, embora não foi o único método e não é o único método para fluir a cura. A cura pode fluir na ativação da fé, quando você libera uma palavra. Deus não se enquadra dentro de metodologias humanas ou limites humanos. Ele pode curar sem a imposição de mãos. E nem sempre vai haver condições de você impor as mãos. Às vezes você está no telefone. Então, na verdade, há uma necessidade de nós entendermos que o milagre acontece não pela imposição de mãos, mas o toque ativa, o toque transfere. Então, nem sempre vai haver a necessidade de impor as mãos para curar. Mas é importante nós termos discernimento que para alguns o toque é o que vai ativar a fé deles e que vai transferir aquilo que eu tenho para aquela pessoa que necessita. Então, não podemos fazer disto um sistema, uma forma única de Deus operar. A cura também pode acontecer sem imposição de mãos e existem algumas na palavra de Deus que nós podemos ver sobre isso. Atos capítulo 14, versos 8 a 10, nos diz assim,
E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Paulo liberou apenas uma voz de comando, Paulo liberou apenas uma ordem. Paulo olhou para ele, viu a fé neste homem, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse: levanta-te direito sobre os teus pés. A cura de um cego de nascença, em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 1, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Nós observamos aqui uma maneira diferente de Jesus curar, né? Ele cuspiu na terra, ele fez um lodo com aquela terra e a saliva e ele untou os olhos do cego. Muitas pessoas ficam se questionando por que a um ele perguntou: o que queres que eu te faça? Quero ver, veja, tua fé te salvou. Porque a outro ele tocou nos olhos e o homem foi curado. E agora o outro ele cospe no chão e faz lodo com a terra e coloca nos olhos e manda ele ir se lavar no tanque de Siloé, ou o tanque chamado o enviado. Ele é Deus, ele faz da forma que ele quer, e isso é para nós entendermos apenas que Deus pode curar de diversas maneiras, Jesus pode curar de diversas maneiras. Mas o mais interessante é que nesse caso aqui, Jesus estava provando a obediência. Aquele cego tinha que atravessar a cidade para chegar até o tanque de Siloé, para que ele pudesse então lavar os seus olhos, e ao lavar os seus olhos, ele ficou totalmente curado, ficou totalmente restabelecido. Não foi no toque de Jesus, não foi quando ele colocou lodo, na verdade aquilo ativou a fé para que ele pudesse ir até o tanque de Siloé e ali ele pudesse então lavar os seus olhos e pudesse receber, completar a sua cura. Deus cura do jeito que ele quer. João capítulo 5, versículos 5 a 9, nos diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Vemos aqui a ocorrência, que já falamos em outras matérias, Jesus chegando ao tanque de Betesda para consertar o foco da fé. A narrativa não nos descreve que Jesus tocou neste homem, mas Jesus liberou uma palavra de comando, uma voz de comando, uma ordem. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Senhor, não, toda vez que a água é agitada, não vem ninguém para me colocar primeiro. A fé dele estava nas águas, a fé dele estava no tanque. E Jesus conserta a fé, liberando uma voz de comando, dizendo: não, você não precisa da água agitada. Levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem, pela palavra de Jesus, foi curado. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 15 e 16, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Nós observamos aqui
Pedro, na igreja primitiva, já cheio do Espírito Santo, eles colocavam ali as camas, os leitos dos enfermos, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, eles pudessem ser curados. Ele não impôs as mãos, mas passou com sua sombra. Tamanha glória de Deus que estava sobre este homem, tamanho poder de Deus que estava na vida desse apóstolo Pedro, depois da plenitude do Espírito Santo de Deus. Mais um texto que nós observamos, o centurião de Cafarnaum. Aqui não houve imposição de mãos, houve uma ordem, uma voz de comando para um homem que na verdade estava distante, não estava nem próximo, mas esse centurião viu que Jesus era homem de autoridade e ele tinha poder de curar aí o seu empregado. Centurião de Cafarnaum, Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aqui o centurião pediu apenas uma palavra. Aqui o centurião, na verdade, ativou a sua fé, sabendo que Jesus era homem de autoridade, e ele também, como homem de autoridade, sabia que Jesus poderia fazer apenas com uma voz de comando. E ele pede essa voz de comando, e Deus opera o milagre de maneira tremenda. E Jesus se impressiona dizendo: nem mesmo em Israel vi tamanha fé como a fé deste homem centurião. Por ele ser centurião, já nos mostra que ele era romano, que ele era da corte italiana, né? Centurião é aquele que cuida de 100 soldados romanos. Então, na verdade, ele tinha que ser romano. E agora ele pede aqui por um criado, ele pede aí por um servo, por um empregado dele, que provavelmente era judeu. Aqui não narra o texto se o criado tinha fé ou não, mas o centurião que pediu tinha fé e alcançou o criado dele, que estava lá na casa dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, na terceira viagem missionária de Paulo, versículos 11 e 12, nos diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Que texto tremendo, que maravilha que aconteceu na terceira viagem missionária de Paulo, ele orando por apenas um lenço que ele tinha, ele dava esse lenço a alguém e essa pessoa levava esse lenço a outra pessoa e a pessoa era curada ou a pessoa era liberta. Não houve a imposição de mãos sobre o enfermo, mas houve, na verdade, a fé ativada, a unção transferida para o lenço, e quando chegou o lenço aí na casa do necessitado, ele foi liberto, ele foi restaurado, ele foi de uma maneira poderosa, milagrosa, foi livre aí desse mal. Vamos ver mais uma vez a passagem do centurião, só que agora narrada por Lucas, Evangelho de Lucas, e vamos ver um detalhe diferente aqui em Lucas capítulo 7, versos 1 a 10. O centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos judeus. O servo está enfermo, servo provavelmente aqui judeu, ele envia alguns anciãos judeus até Jesus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo.
Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Veja que aqui a narrativa de Lucas, ele está dizendo que esse centurião de Cafarnaum, que tinha construído a sinagoga de Cafarnaum. A sinagoga de Cafarnaum foi construída através das ofertas desse centurião. E essas ofertas desse centurião ficaram como memorial diante de Deus. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. Digo a este, vai, e ele vai, ao outro vem, e ele vem, ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Nós vemos aqui que esse centurião usa de princípio de autoridade. A cura acontece quando nós ativamos a fé e usamos a autoridade que há no nome de Jesus. Não há uma necessidade de uma imposição de mãos, mas uma das razões, um dos motivos de se impor as mãos na dispensação da nova aliança é para ministrar cura. Uma das ordenanças da grande comissão de Jesus é para ministrar cura. E nós temos outros motivos mais também no Novo Testamento que nós vamos observar na próxima aula. Nós estaremos então estudando mais motivos acerca da imposição de mãos. Mas estabeleça isso como fundamento na sua vida, acerca de pedras fundamentais daquilo que nós temos visto e aprendido através do escritor de Hebreus. Isso é dado como uma pedra fundamental, um fundamento para a igreja. Que o Senhor te abençoe e que você possa impor as mãos com sabedoria, transmitindo assim o poder de Deus àquele que está no teu caminho. Valeu demais, até a próxima no nome de Jesus.